Lindo, né? E mais uma vez a Sarinha trazendo a palavra. Ela disse para mim outro dia: pastor, eu tenho uma palavra preparada. Eu falei com ela assim: que lindo, Sarinha. Então, quando eu ia conversando com o pastor, ia colocando ali, eu falei: vou mandar uma mensagem para a Sarinha trazer uma palavra para nós. E o que eu achei lindo, Sarinha, é saber que você estava preparada. Que você continue sempre preparada. Porque quem tem chamado tem que andar preparado. Quem tem um chamado especial como você tem, ele tem que estar preparado todos os dias. Você não pode estar preparada só quando você vai ter uma oportunidade, mas estar preparada na sua escola, estar preparada com os amigos que vão chegar perto de você, estar preparada perto das pessoas que vão passar por você. Que as pessoas sempre possam ver em ti do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos estender as mãos para cá. O Bob quer vir orar por ela, Bob? Amém? Vamos pedir o Pai para orar, para agradecer, né? É assim, é uma fonte, né, de vida quando a gente é abençoado pelo nosso Pai. Então Bob vai estar orando por ela. Amém, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Dear Father God, we come, Father, before your throne of grace this evening, Father, thanking you so much for so much that you do, Father. Dear Father God, your word teaches us, Father, that we're to tell others about Jesus, that we're supposed to evangelize, Father. We're supposed to follow your will, Father. Tonight, my daughter, Sanaliza Madalena Barte, to do that for your honor, my Father, and for your glory. Always, 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 my Father. In the mighty name of Jesus Christ, my Father. Amen, amen, and amen. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem que está feliz para estar aqui mais um dia na casa do Senhor? Amém. Então, antes de eu começar, eu queria, assim, falar um pouquinho do que o Greg falou. Eu acho que foi sábado passado, quando ele abriu o culto. Que ele falou uma coisa que sempre ficou no meu coração e eu nunca esqueci que ele falou. Tava na sexta-feira que a gente foi lá a gente evangelizar e a gente estava compartilhando a palavra do Senhor para as pessoas que não conheciam. E ele falou uma coisa para a Angélica, que eu e a Angélica estava conversando, que ele falou bem assim. Ele falou assim: nós jovens não podemos ser o motivo que alguém não conhece o Senhor. E nós não podemos impedir a salvação de alguém, porque muitas vezes nós quer receber as bênçãos, nós quer receber a salvação, mas a gente não quer compartilhar com os outros. Então o que Greg falou entrou muito no meu coração e sempre ficou no meu coração que nas minhas orações eu sempre estou pedindo que o Senhor nunca me deixa impedir a salvação de alguém. Amém. Então, das minhas orações foi sempre para que o Senhor me dá entendimento e me dá sabedoria para eu sempre poder ter as palavras para compartilhar para alguém, para sempre ter a palavra do Senhor pronta para guiar. E hoje eu estava na minha sala de aula e tinha um menino que começou a falar da religião dele. E começou a falar que, que a criação tinha nada a ver com o Senhor, porque os homens que criou as coisas não conheciam Jesus, então não tem nada a ver. Eu falei, não. E eu lembro, não sei se vocês lembram, uma vez que o Greg trouxe essa palavra no Conto de Jovens, bem antes, uns meses atrás, que ele falou muito sobre isso. E eu tinha a palavra espada para responder, e a minha professora falou assim, tá certo. Então, é muito bom ter a espada conosco, porque a gente luta as batalhas. Mas hoje eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia em Atos, capítulo 16, que a gente está lendo sobre Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas era uma coisa que eu tô louca para pregar. Eu sempre falo para minha mãe, eu sempre falo para meu pai, eu falo assim, mãe, eu preciso pregar sobre isso, porque é uma coisa que eu amo. Eu acho essa história muito, muito forte. E eu preciso compartilhar. Então, vamos primeiro ler versículos 16 a 18. Então, eu convido a igreja a ficar de pé para ler conosco. Que fala
Atos 8. Atos 16, versículo 16 e 18. Amém. Acharam? Amém. 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 Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e nos gritou: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciavam o caminho da salvação. Então, podemos sentar. Antes de eu falar sobre isso, eu vou falar quem é Paulo. Para vocês que não conhecem Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem, ele ainda é um homem, bem inteligente. Ele tinha muita sabedoria, não da palavra, porque antes ele não era crente. Ele tinha muito, assim, lógica. E ele sabia muito sobre as leis, era um homem muito, muito inteligente. E ele usava a inteligência dele para fazer as coisas do mundo, porque ele não conhecia. E um dia, quando Jesus teve um encontro com ele mudou o nome dele para ser Saulo para Paulo. E naquela instância, Deus falou para ele que ele é para ele sair e usar o que ele tem para fazer a palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E por isso que a tema da minha mensagem hoje é: para nós nunca podemos desistir de fazer a obra do Senhor. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque muitas das vezes nós deixamos pequenas coisas nos impedir de fazer a obra. E voltando aqui no texto, falava que Paulo e Silas estavam andando na cidade e tinha uma moça aqui que estava com espírito mau de adivinhação. E o que é alguém que faz adivinhação? Uma pessoa que adivinha as coisas é uma pessoa que fala: ei, para você chegar ali, você tem que fazer isso, porque eu vejo isso na sua vida. E tem muitas pessoas assim na nossa dia a dia que faz isso. E essa moça ganhava muito, muito dinheiro. Só que quando ela sempre estava indo atrás de Paulo e Silas, por quê? Porque ela estava incomodada com eles. E por que ela estava incomodada por eles? Porque quem carrega a presença do Senhor incomoda as pessoas. E por isso que muitas vezes eu converso com a minha mãe, ela conversa comigo e fala assim: essa pessoa está sempre aqui, assim, me incomodando, o que é isso? E ela sempre fala para mim: porque nós somos diferentes. E nós somos diferentes porque a gente tem uma coisa maior que está vindo para a nossa vida. E em versículo 17 fala que ela sabia que, ela falou que estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Satanás, ele morava lá no céu. Então ele sabe tudo que tem do céu, que tem lá, que ele morava com Jesus. Então ele sabia que o Deus é Altíssimo. Ele sabia que quem estava com Paulo e Silas era o grandão de Galileia. Quem estava com eles era o quarto pessoa que estava no tornado. Porque o nosso Deus tem tanto poder que essa senhora, essa jovem, não reconheceu isso. Porque eu falei isso com meu pai ontem. O nosso Deus é um Deus que sempre gosta de testar alguém. Ele sempre gosta de testar para poder provar o poder dele. E a gente vê isso porque o nosso Deus, ele tem tanto poder. E quando a mulher, que fala assim em versículo 18, que falou: ela continua fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito deixou. Então, quando a gente quer expulsar alguém, quando a gente vê que tem um espírito maligno, não é que Paulo falou em nome de Jesus que sai. Ele ordenou que saia, porque o nosso Deus não é um nome que a gente pode brincar, em nome de Jesus que saia. Porque o nosso Deus, o nome dele tem tanto poder, tanta autoridade, que não é uma coisa que só tem que brincar. É uma coisa séria. E, continuando lendo o versículo 19, fala assim: percebendo que a sua esperança e lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas
e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando as magistrados, disseram: Estes homens estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos não é permitido aquecer nem praticar. Então, os donos desse jovem que estava adivinhando as coisas ficaram bravos, porque Paulo, ele tinha acabado de expulsar o demônio que estava dentro dela, e agora os donos dela, que ganhavam muito dinheiro, falaram assim: agora eu não vou ganhar? O que é isso? Não estou entendendo. Mas, só que você percebe quando alguém vê o poder do Senhor, mas não quer meio que falar esse aqui é o Senhor, eles trazem assim no meio de todo mundo, porque eles querem que todo mundo veja. Mas o Senhor deixou isso. Mas uma coisa que eu achei interessante, que Paulo e Silas, Deus falou para Paulo ir lá com essa jovem e ajudar a salvar a vida da jovem. Mas Paulo nunca desistiu. Ele nunca falou: Deus, eu já fiz o que você quer comigo, então agora eu vou sair. Não, ele sempre ficou. Ele fala aqui em versículo 22 que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e as magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem açoitados, muitos foram lançados na prisão e receberam instruções para vigiá-los com cuidado. Então, além de os donos ficar bravos, porque eles ficaram incomodados porque Paulo e Silas eram diferentes, porque eles carregavam o Espírito Santo, eles queriam meio que acabar com eles. Eles falaram assim: as pessoas já estão me incomodando, já estão estragando minha vida, então deixa eu estragar a vida deles para eles morrerem, eu nunca ver eles mais. Só que Paulo e Silas, eles são crentes de verdade. Por quê? Porque Deus sempre estava com eles. Amém. Mas quando eles foram lá na prisão, todo mundo foi impactado. Todo mundo. E todo mundo pensou, quando eles iriam lá na prisão, que pessoas iriam meio que esquecer deles e deixar eles para lá e continuar a vida. Mas não. Porque esses dois homens que estão na prisão foi diferente. Porque quando eles pisaram o pé na prisão, eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar e glorificar o nome do Senhor. Porque é sempre quando os homens pensam que nós estamos no nosso nível mais baixo, quando Deus mostra o poder dele maior que tem na nossa vida. Porque quando Deus quer mostrar uma coisa, ele vai deixar o diabo pensar que meio ganhou para ele assim, pegar mais em cima. E eu penso assim, como que eles tinham força para nunca parar? Porque eles estavam passando um processo. Porque para chegar à vitória que Deus tem para a nossa vida, tem um processo. E o processo vai doer muito. Porque igual Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles tiraram a roupa, eles passaram vergonha no meio de todo mundo, foi batido, as pessoas cuspiam neles. E muitas das vezes a gente passa por coisas: fulano falou isso de mim, então não vou mais ir para a igreja porque eu não gostei que ela falou, ou eu não vou vestir isso porque eu não quero que as pessoas pensem isso de mim. Por quê? Mas a gente olha isso, mas a gente não pensa que Paulo e Silas passaram. Porque muitas pessoas da Bíblia passaram coisas 1000 vezes pior que nós, e nós estamos meio que Nutella na presença. Nós achamos que, eles passaram, mas é antigo, então tem nada a ver comigo. Mas meu irmão tem, porque o que está na palavra é espada para nossa vida. E em tudo isso, eles nunca pararam de adorar o Senhor. Eles nunca pararam de dar graça, de louvar. E tem uma história que eu pesquisei e eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com a igreja. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história bem assim, conhecida. Que era um homem, que ele estava no meio do mar. E Deus tinha prometido para ele que ele iria salvar o homem que estava dentro do mar. Mas a coisa que era que no mar estava um mar assim calmo, tinha nada, só tinha o homem que estava afogando. E veio o primeiro barco, passou, falou: Ei, você precisa de ajuda? Você está aqui no meio do nada? Você precisa que eu te socorra? Eu estou aqui para te ajudar. Ele falou assim: Não, meu irmão, o meu Deus vai me salvar, ele me prometeu.
E o barco passou e falou, tá bom. E veio algumas horas depois o segundo barco. E veio e falou, ô irmão, você tá aqui faz tempão. Cadê seu Deus? Você não quer ser salvo? Eu vou te salvar. Mas ele falou assim, não, o meu Deus vai me salvar. E de repente, antes da noite acabar, o terceiro barco veio. E falou assim, meu irmão, você estava aqui o dia inteiro, vem que eu vou te socorrer, eu vou te ajudar. Mas ele falou, não, porque o meu Deus vai me salvar. E, de repente, o homem morreu. Ele foi no céu e perguntou para Jesus assim, ô Deus, você não me salvou? E Deus falou assim, não, eu te dei três vezes que eu trouxe alguém para te salvar, mas nós não queríamos. Porque muitas das vezes, nós esperamos coisas tão grandes que as bênçãos pequenas que nós veio, a gente pensa que não. Porque muitas vezes eu penso assim, quando alguém lança uma palavra profética para nós, a gente pensa sempre o maior que pode ser, a gente sempre pensa que vai ser o melhor, o maior dos melhores, os bons dos bons, mas a gente nunca pensa para ver, pode ser que é uma coisa mais pequena, mas uma coisa que vai me ajudar a sustentar a minha vida. E por isso que é muito importante nós obedecer a palavra do Senhor, porque nós temos que estar focado e preparado, porque igual tinha 3 barcos que passavam. E será que a gente está no tempestade de nossas vidas que a gente está pedindo socorro, mas o socorro já veio? Ou o socorro nós já veio 3 vezes? Ou já está em frente de nós? Só basta nós olhar? Porque nosso Deus não é um Deus bobo. Ele tem inteligência. Então só basta nós olhar com os olhos certos. E quando eles estavam na prisão, eles nunca pararam de adorar e de louvar o Senhor. E tinha uma noite que eles estavam lá, eles sentiam muita presença do Senhor, eles tinham calor, estava muito cheio de presença. E Paulo lá para eles falou assim, meu irmão, estou sentindo uma presença tão grande de Deus, vai fazer uma coisa aqui. E de repente, o prisão dele quebrou todos os cardápios que ele estava agarrado aqui, tudo caíram. Mas nessa instância, eles não correram, eles não fugiram. E se você me perguntar, eu acho que eu meio que fugiria, porque eu estou no prisão, eu já passei tantas lutas, e para alguém ficar lá dentro, mas eles ficaram porque Deus tinha um propósito com eles, que era que a pessoa que estava guardando eles lá dentro, cuidando deles, para salvar ele, porque aquele homem lá, ele estava querendo se matar, porque ele falou assim, meu Deus, Paulo e Silas que estavam dentro de prisão, eles já saíram, e agora as guardas que vão me pegar vai me culpar que eles já saíram, então vão me matar. Mas Paulo falou não, Paulo foi até o guarda que estava guardando eles e começou a compartilhar a palavra do Senhor. E a outra vez que uma coisa pequena que salvou a vida de alguém. Porque mais uma vez que a gente vê que eles nunca pararam de fazer, eles nunca desistiram, porque eles passaram por muitas lutas e muitas tempestades, mas eles nunca pararam de fazer. E esse aqui agora me traz no meu terceiro ponto, que fazer a obra do Senhor é uma coisa séria. Porque muitos de nós, a gente pensa assim, eu quero fazer obra, mas eu quero estar aqui louvando, mas na minha casa eu quero estar assistindo essas coisas que não agradam. Eu quero orar, eu quero falar na frente, mas quando eu estou na minha casa, eu quero estar escutando músicas que não agradam. Quando eu estou no meu carro, eu quero estar escutando as músicas. Quando eu estou com meus amigos, eu quero xingar, eu quero falar tudo isso. Mas quando eu estou na igreja, eu quero receber a bênção. Por isso que muitas das vezes as pessoas vêm dentro da igreja, recebem a bênção, saem a bênção, não fica na igreja. E as pessoas falam assim, pastora, eu saí da igreja, minha vida piorou. E ela fala assim, por quê? Porque você está vivendo no metade. E na palavra do Senhor, fala que não existe vivendo na metade. Ou você vive nos caminhos certos, ou você não vive. E para nós jovens, nós adolescentes, todo mundo que estão aqui na igreja, gente, todo mundo conhece que é difícil ser cristão. Porque pessoas que não são crentes, que vai olhar para você e falar assim, ela é crente, e ela vai sempre olhar para você e falar assim, qualquer coisa que você pode, assim, meio que faltar,
ai, ela caiu nisso, então ela não é crente. Ai, ela falou isso, então ela não é crente. Então nós sempre temos que vigiar conosco. Porque tem sempre pessoas nos olhando, que tem sempre pessoas que vão olhar para vocês e sempre vai olhar que nós falam que nós somos crente, então nós temos que viver sendo crente. Porque sendo crente não é uma brincadeira. Porque muitas das pessoas brincam disso. Muitas das pessoas querem falar, eu sou crente, mas fora eu não sou crente, porque fora os meus pastores não vão me ver. Mas não é os pastores, é o Deus que não é você a pastora, é você e Deus no final da conta. Porque quando a gente continua de adorar o Senhor, a vitória vai vir. Mas não vai vir no nosso tempo, porque nós não estamos vendo uma vida com o nosso tempo. Vai vir no tempo do Senhor. E vai vir um dia que nós que estamos sentados ali, vai vir à frente da igreja. A gente vai estar continuando com a igreja. Mas como que eu vou continuar assim liderando a igreja se eu não estou vivendo 100% com Jesus? Por isso que quando Saulo foi virado Paulo, ele deu 100% para Jesus. Porque não existe, ninguém na Bíblia fala que ele deu só metade. Porque isso não existe dar só metade. Porque nós somos o testemunho das pessoas. Quando nós saímos da igreja, quando nós pisamos em qualquer lugar, todo mundo que não são crente vai olhar para nós e ver, ela é crente, então eu tenho que servir igual a ela, eu tenho que ser igual a ela. Mas se ela está fazendo as coisas erradas, como que eu vou ser igual a ela? Não faz sentido. E por isso que eu falo que o nosso propósito é para servir Ele todos os dias. Todos os dias que nós somos o testemunho vivo do Senhor Jesus. Então eu pergunto para vocês, será que a gente está passando a nossa vida e a gente está, eu tô com meio que vergonha porque eu não quero isso. Será que a gente está deixando alguém adivinhar o nosso futuro para nós? Que essa jovem, ela estava adivinhando o futuro que a salvação veio, ela estava falando que a salvação veio do Paulo de Silas. Mas no Romanos 10, versículo 9, a gente vê que ser salvo não é ser salvo, é confessar com a boca e fazer a obra do Senhor. Então não adianta nós querer fazer as coisas se a gente não está 100% focado no Senhor. Então foi isso a minha breve reflexão da noite. Eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa e eu agradeço muito para a oportunidade. Amém.